Fala, fiel! Aqui é a Gabi do canal Tu És Orgulho e estou aqui para gravar o pré-jogo de Corinthians e Santo André. Roda a vinheta. Voltei, galera! Quem estava com saudades? Eu estava. Eu ainda tô meio ruimzinha, mas... Vamos falar sobre Corinthians. Sim, e hoje tem muita coisa pra falar. Só que antes de eu começar, já deixem o joinha de vocês aí. Se inscrevam no canal, se inscrevam nas nossas redes sociais. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam o Instagram do canal Tu És Orgulho, porque a gente posta bastante coisa lá também. Sigam a gente no TikTok, aqui no YouTube também. Ativam o sininho de notificação. E vamos falar sobre Corinthians. Mas como eu sempre gosto de começar o vídeo falando sobre as polêmicas, eu vou começar o vídeo sem eu chorar, falando sobre o Matias Rojas. Não queria me despedir assim de você, Rojas, mas nenhum jogador é maior que o clube. Então, independente de tudo, já que não tá satisfeito, já que não quer, tchau. Muito obrigada por quase nada. E tá ótimo, segue. Vida que segue. Porque o que acontece? Mas o que aconteceu pra eu estar falando isso? Pra eu estar falando do Matias Rojas? Em que mundo a gente vive, se você não sabe? O comentarista e apresentador da CNN Brasil, o Benja, ele soltou simplesmente que o Matias Rojas não era mais jogador do Corinthians. Aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou tipo, o quê? Como assim? Da onde tirou isso? E o Corinthians? Nada. E ele continuou batendo na mesma tecla. Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians. E todo mundo tipo, tchau, ai que bom, não sei o que, ai mas é fake news, não sei o que tem, o Corinthians não falou nada e não sei o que. Aí ontem de tarde, bem de tardezinha, o Corinthians lançou a nota explicando a situação, explicando que o Matias Rojas não compareceu no CT, Rojas não apareceu no treino de manhã e que eles não estavam sabendo, até porque começaram a falar em questão salarial e essas coisas, mas aí o Corinthians divulgou a nota explicando que não tem atraso nenhum, eles pagaram a parcela de janeiro, certo? E segundo a Lei Pelé, é 3 meses a partir do pagamento, então o Corinthians não tem nada de atraso. Aí depois lançaram também falando que era questão salarial de direitos de imagem, e não tem isso, não existe isso em questão de atraso, mas parece que já conversaram que o Matias Rojas vai treinar, só que eu não sei se ele vai estar escalado para o jogo, eu acredito que não, nem um pouco do tipo. E segundo informações, ele não quer jogar no Corinthians, mas eu não sei de onde tiraram essa informação. Se conversaram com o jogador e ele tá insatisfeito ou não, porque eu não sei, pelo menos eu não via isso na presença dele de campo, por mais que ele não estava jogando tão futebol. E essa é uma opinião pessoal minha. A gente ficou sem, assim, entender mais ou menos a confusão toda, mas esperando que o Corinthians se pronuncie ainda mais para dar uma explicação mais concreta, né? Porque isso, ao meu ver, não é nada concreto e sim extremamente complexo dentro da situação, porque se ele não quer estar no clube, o que está acontecendo? Essa questão de direito de imagem é uma desculpa totalmente esfarrapada, e aí a gente não sabe se é o jogador ou se é o empresário, o que causa um conflito ainda maior ainda e totalmente interno do que a nossa capacidade como torcedor de estar acompanhando isso. Eu acredito que é péssimo, né? Porque aí o torcedor fica sem entender, sem saber o que se passa com o jogador, o que se passa dentro dos bastidores do clube, e é essa a nossa função. Nossa função é justamente essa, comentar sobre esses assuntos, trazer para vocês
essas notícias, essas notas que eles lançam e a questão do Rojas, fazer o quê? Se ele próprio jogador tá insatisfeito, então, não é mesmo? A gente não pode obrigar nem nada. Agora vamos falar sobre o Fausto. Eu tô com uma colinha ali. Como a gente bem sabe, o Fausto Vera, ele não tá em um bom momento. E não é agora, não é de agora, é desde a outra... Não é desde agora, é desde a outra temporada. Ele havia deixado claro que não queria mais jogar no Corinthians, né? O Fausto Vera, ele foi um jogador que chegou lá em 2022. Ele veio do Argentinos Júnior e o Corinthians pagou em torno de 22 milhões de reais pelo jogador. Ele tem contrato até 2026. Então, o que aconteceu? Sentaram lá, bonitinho, e foram conversar. Por que ele estava insatisfeito? O que estava acontecendo? E todas essas coisas, assim, que acontece que no fim, ele queria sair, mas depois o Corinthians teve uma conversa com o jogador e ele decidiu que iria permanecer no clube. Então, tá certo, fechou. E aí também a gente tem o jogador do Atlético Paranaense, ex-jogador do Atlético Paranaense, zagueiro Kaká, que tá previsto para chegar em São Paulo entre hoje ou nesse fim de semana. E aí que entra o Corinthians e as questões contratuais, porque tá praticamente tudo certo para que ele complete a zaga do Corinthians, complete o elenco do Corinthians. Então, é aí um reforço que tá chegando, né, pra gente. Só que ainda não tem nada em questão salarial do contrato e provavelmente o Corinthians anuncie isso quando concretizarem a contratação do jogador. Falando em contratação de reforço, vamos falar de reforços que chegaram, que estão no clube, que é o caso do Palácios. A doutora Ana Carolina, chefe do departamento médico do Corinthians, lançou um comunicado que ele fez uma cirurgia, não é há menos de 3 semanas, e ainda ele tá em processo de recuperação. Então vai demorar um pouquinho para o Palácios poder estar fazendo o retorno dele com o Corinthians, né? E tá voltando aos poucos aos treinamentos. Ele já tá no CT, mas ainda tá mais trabalhando com a bola e correndo em volta do campo, coisas básicas e simples que ajudam na recuperação. A gente tem Paulinho também, que logo tá disponível pros jogos. Ele vai estar à disposição nos próximos jogos. Eu espero que ele retorne, faça uma boa estreia, porque o Paulinho, no meu ponto de vista, ele é aquele jogador que vai dar sim uma ajuda, uma assistência dentro de campo, principalmente pela experiência que ele tem. E aí, falando em retorno para dentro do campo, a gente tem o Pedro Raul, que também já vai estar disponível aí para o jogo, se eu não me engano, no próprio jogo de amanhã ele já vai estar lá disponível, vamos ver. Agora, já que a gente fala de Pedro Raul e sobre amanhã ele estar no jogo do Santo André, vamos direto ao assunto. Corinthians e Santo André, qual que é a provável escalação de amanhã? A nossa provável escalação de amanhã é Cássio no gol. Aí a gente tem na lateral Fagner e Hugo. Na zaga a gente tem Gustavo Henrique e Félix Torres. No meio campo a gente tem Maicon, Ranieri e Rodrigo Garro. O resultado 2-0 para o Santo André. Aí na ponta a gente tem Wesley, Romero ou Coronado, que também
tá lá pronto pra fazer a sua estreia, quem sabe. Ou Pedro Henrique. A gente tem Romero, Pedro Henrique ou Coronado, que também pode fazer sua estreia pela camiseta do Corinthians. E aí na frente a gente tem ou o Yuri Alberto ou o Romero. Essa é a provável escalação do Corinthians amanhã. A minha expectativa de jogo é que ganhe, porque precisa ganhar, né? Não tem dessa. Eu acho que já acabou esse negócio de ficar nessa esperando o milagre cair do céu, porque o milagre não vai cair do céu. O time tem que jogar, o time tem que ganhar, não pode mais perder o jogo. A gente tá dependendo de outros times para poder continuar na briga pelo Paulistão, e isso é ridículo. O Corinthians tem que depender apenas do Corinthians, tem que jogar, tem que ganhar, e amanhã tem que entrar pro jogo para vencer. É isso. Vai, Corinthians! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, compartilhem, comentem quanto vocês acham que vai ser o jogo amanhã. Comentem o que vocês acham em questão dessas polêmicas que tá envolvendo o Corinthians, essa questão toda que é uma coisa de deixar a gente com a cabeça lá e volta, né? Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.